Hora do Vascão, fala Breno. Vamos lá, o elenco ontem foi para Fortaleza e hoje realizando a última atividade para amanhã, 19 horas, enfrentar o Leão no Castelão, jogo aí pela 33ª rodada para o Vasco voltar a vencer depois do clássico perdido para o Botafogo. Novidades no time, Felipe Coutinho de volta, deve ser titular inclusive, está participando normalmente do dia a dia do Vasco, vai a campo no sábado, no caso amanhã, né, para enfrentar o Leão, tá? Felipe Coutinho então relacionado para esse jogo de amanhã e deve ser titular. Até porque o Payet tá de fora. O Payet não viajou, dores na coxa, então com essas dores o Payet foi poupado da viagem e, enfim, não treina normalmente com o time, não joga, né? Normalmente é assim que funciona. Emerson Rodrigues tá de volta, tá relacionado, viajou, tá treinando e pela necessidade deve ser até titular no ataque do Vasco. Uma novidade, Paulinho de volta, né? Paulinho que não joga desde fevereiro e ele viajou, mas a tendência é que não jogue. Viajou com o grupo para participar do treino normalmente, assim como o Vasco fez com o Jair, né? O Jair chegou a ser relacionado antes, não jogou, mas tá nesse processo de recuperação o Paulinho, então um jogador do Vasco aí de volta à lista de relacionados para entrar nessa reta final de preparação. Então é um processo importante para que ele esteja à disposição logo em breve, mas ele não deve ir a campo, tá? O Jair que tá relacionado de novo. Então o Jair tá relacionado pro jogo de amanhã. Com isso, o provável Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão e Coutinho, Emerson Rodrigues, Pumita e Verrete. Isso porque o Léo é titular, né? Isso porque o João Vitor tá suspenso, foi expulso de novo, 4ª vez na temporada e não joga amanhã. Então esse é o Vasco que enfrenta amanhã o Fortaleza, 19 horas, para voltar a vencer no Brasileirão, seguir com o sonho da Libertadores, com essas novidades aí. Pois é, um Vasco, como sempre, tendo desfalques. O Vascaína tá com a gente aqui, Gabriel, dizendo o seguinte: Payet tá de pirraça, tem que jogar para pegar ritmo. Então, foi mais uma partida ruim, né, do Payet. Ele fez uma partida muito boa contra o Bahia, mas ele não consegue manter a regularidade. Eu tenho falado aqui sobre o Payet, com todo o respeito que o Payet merece. Eu acho que o ciclo dele pro final do ano chega ao fim. Acho. Ele ainda tem contrato, né, até o meio do ano que vem, e o Vasco de repente teria que buscar uma negociação. Eu acho que dá pra conversar com o atleta pra você liberar espaço na folha salarial, porque a gente fala muito sobre dificuldade de contratação e o Vasco tem uma dificuldade absurda pra contratar por conta da limitação financeira. Mas aí você ter um espacinho na folha salarial também te permite, né, negociar com um cara que custa um pouquinho mais caro, que tem um salário um pouquinho mais elevado. Payet é um jogador acima da média, é um cara que pro futebol brasileiro ele sobra, mas ele sobra quando ele consegue jogar. E por mais que a galera esteja com o Payet do jogo contra o Bahia na memória, na verdade o Payet da maior parte do ano é o Payet do jogo contra o Botafogo. É o Payet que não consegue apresentar com regularidade um bom futebol e, acima de tudo, um cara que não consegue entrar no ritmo mais pegado do jogo, no ritmo mais elevado que uma partida de Campeonato Brasileiro pede, que uma partida de Copa do Brasil pede. Faltou isso ao Payet. E eu sei que nem é, talvez, culpa dele, né? A questão física cobra um preço, o cara começa a sentir dor, o cara começa a sentir desgaste, não consegue render no seu melhor e o cara não estando 100% fisicamente, é difícil de imaginar que ele vai conseguir contribuir tecnicamente, taticamente. Então acho que assim, é um momento pra gente pensar, cara, se o Vasco ele quer melhorar o elenco dele, ele vai ter que fazer algumas engenharias financeiras. E talvez uma delas é abrir mão do Payet. Azevedo, temos que matar o Leão amanhã, hein? Agora, muito estranha essa questão de quando o Payet joga, o Coutinho tá fora e vice-versa. Eles jogaram juntos esses dias, né? Jogaram sim, Rodrigo. São Paulo. Gente, vocês acham mesmo que é possível? Pô, a gente viu... os dois não estão bem, a verdade é essa. Né? O Coutinho melhorou um pouco na parte física, mas já falei, olha o pacote Coutinho de 2024. Ele tava no Catar, desculpa, a Liga do Catar não tem a exigência que tem a nossa. Aí ele vem pra cá depois de 2 meses de férias. Aí ele passa por lesão, ele passa por Covid. Essa era uma temporada pra ele realmente ajudar pontualmente. Eu vou apostar mais no Coutinho pensando no ano que vem. Ele junto com o Payet fica quase impossível. Concordo com você, cara. E o fato é que são 2 jogadores que trouxeram uma esperança muito grande pro torcedor. Então a frustração com esses 2 é muito grande, né? A qualidade técnica do Payet e do Coutinho é uma qualidade técnica elevadíssima. No mundo ideal, no mundo perfeito, eles atuariam juntos e o Vasco teria aí um dos melhores setores ofensivos do futebol brasileiro. Mas aí tem parte física, tem a realidade dos fatos que acabam deixando essa situação muito mais complicada, muito mais difícil.
Então eu lamento, né? Eles poderiam realmente ter rendido juntos, seria o melhor pro Vasco, mas em praticamente nenhum momento isso se mostrou possível. Sem dúvida. Muito bem, então o Felipe Coutinho, que é a grande novidade dessa relação, desde ontem, quando o Vasco divulgou a lista, isso aí tá em alta, né? Já que o Coutinho é o grande nome dessa janela do meio do ano. E ele deve ser titular, isso porque o Payet não joga. O Payet ficou de fora, não viajou, com dores na coxa, com esse incômodo. O Payet foi poupado, não joga amanhã contra o Leão. Então o Coutinho deve assumir essa vaga, de volta à titularidade no meio de campo do Vasco. Até para essa sequência final, o Coutinho tende a ser importante, né? Se ele render em campo, é claro, obviamente. Bom, outros nomes. Emerson Rodrigues, que voltou a ser relacionado. Pela necessidade, deve ser titular mais uma vez, até pela necessidade do elenco. Um que tá de fora é o João Vitor, expulso no Clássico, foi a 4ª expulsão dele no ano. Então a zaga deve ter Maicon e Léo Pelé. Mais uma vez essa zaga aí que não vem rendendo tão bem quando foi escalada junta, mas é o que tem. É o que tem pro Vasco aí nesse momento. E uma outra novidade é o Paulinho, que tá de volta à relação de viajar, mesmo ainda sem estar 100% em condições. Mas o Paulinho vem participando das atividades, não deve ir pro jogo, tá? Mas tá à disposição aí o meia, Paulinho Paula, para poder finalizar essa transição e estar à disposição o quanto antes. O jogo seguinte, contra o Inter, deve ser o jogo do retorno do Paulinho, mas ele viajou, é importante frisar, já que ele tá na lista dos relacionados. E o Vasco recorrendo, como sempre, à base, né? E aí você não tem intensidade, você tem um elenco, assim, mas complicado, cara. primeiro... Eu acho que se você tiver o Payet e o Coutinho e não dependa deles para salvar o Vasco... mas não é pra salvar o Payet... Ano passado foi um Payet pra salvar. E nesse ano, pra na cabeça do liderar, torcedor, o entendeu? Coutinho chegaria pra carregar o time no time da Copa do Brasil. Que não rolou. carregar, mas pra liderar, tecnicamente, o time, eles não estão conseguindo nem isso. O Coutinho, pelo menos, tem uma justificativa, né? Ele tava no Catar e é muito diferente o futebol do Catar pro futebol brasileiro. O Payet, eu acho que já teve tempo pra se adaptar. Eu acho que nessa altura da temporada, ele deveria ter mais jogos como esse contra o Bahia e menos jogos como esse contra o Botafogo. A situação dele foi bem decepcionante, principalmente por ele ter vindo de um grande jogo. E o Vasco não vai renovar o empréstimo com o Robert Rojas, o zagueiro, porque ele está emprestado junto ao River Plate. Não deve ficar no Vasco, não está nos planos o Rojas pro ano que vem. Outro que deve sair também é o Rossi, também não tem jogado, não está nos planos. A gente tem falado de outros nomes que dos que ainda estão no Vasco, por exemplo, o Galdames, e outros até que estão emprestados, como o Luca Orediano. O Vasco se planejando já para dispensar alguns e, quem sabe, no caso do Orediano, ganhar uma grana, né? Ganhar uma grana a mais aí nesse período até difícil. Planejamento já começando pro ano que vem com a realidade atual, pensando em 2025.